divinas que não chegam como um cetro da instituição, mas como liberdade de Deus para se manifestar aos homens como Ele quer, como Ele queira, você, meu amigo, fica fora. Porque se a sua arrogância é aquela que diz, eu faço parte, eu estou dentro, tome cuidado, porque quando a gente diz eu estou dentro, Deus se manifesta fora. A gente só está andando com Deus quando a gente não fica determinando o que é dentro nem o que é fora. Como Jesus disse, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá. Não tem dentro e nem tem fora, só tem a obediência que segue, tendo Jesus à porta como referência em tudo. Deixa eu ler aquele texto para você então, Caio, de mais cedo. Eu te mostrei isso aqui. É o seguinte, a questão da relação, você citou a palavra solstício, né? Enquanto eu falava? Na sua devoção, claro. Eu falei que os homens que vieram do Oriente sabiam tudo sobre os solstícios. Exatamente. Porque o estudo e a demarcação dos solstícios é uma coisa antiquíssima na humanidade. E ela sempre tinha relação simbólica com diversas coisas dependendo da cultura. Por quê? Que aí é o seguinte, cara, o Natal, né, era para celebrar o solstício de inverno, a noite mais longa do ano no hemisfério norte, que acontece no final de dezembro. E sempre houve isso, ou seja, o renascimento, aspas, do sol, ok? Os gregos aproveitavam o solstício para cultuar Dionísio, né? O deus do vinho e da vida. Isso. Os egípcios relembravam a passagem do deus Osíris para o mundo dos mortos, né? Na China, as homenagens eram e ainda são para o símbolo do Yin e Yang, né? Que representa a harmonia da natureza. É beleza isso. Os povos antigos da Grã-Bretanha, mais primitivos do que seus contemporâneos do Oriente, comemoravam a volta de Stonehenge, né? Monumento que começou a ser erguido em 3100 antes de Cristo, para marcar a trajetória do Sol ao longo do ano. Roma, então, era só mais um reflexo de tudo isso. Culturaram o nascimento do Mitra, deus da luz. No dia 25 de dezembro, era nada mais do que festejar o velho solstício de inverno. Isso. Né? Então, Caio, a história do Natal começa há pelo menos 7.000 anos antes do nascimento de Jesus. Caio, o Natal cristão, então, é um sincretismo religioso? Não, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Isso é uma invenção. É totalmente inventado. Então, os cristãos não celebravam nenhum Natal. Até o quarto século. Sim, eu li isso. Não celebravam. O Natal é uma invenção pagã, cristã, constantiniana. O Natal começou a acontecer por uma necessidade pagã de preservação de festivais milenares. Então, como Jesus, ninguém nunca soube quando ele nasceu, qual foi o dia do nascimento, e os primeiros discípulos, até o quarto século, não davam a mínima para essa história de vamos celebrar o dia do nascimento de Jesus, até porque esse dia nunca foi marcado, nunca foi registrado. Jesus é o divisor da história sem quase nenhum registro histórico. É outra ironia, uma gargalhada, que o cara que seja ACDC, que divida antes e depois, seja uma pessoa com muito pouco registro factual de qualquer que seja a data original a ele vinculada. Isso é muito louco, né? Muito doido. O cara é o ACDC. O ACDC, não marcou nada, não mandou botar nenhuma pedra, fazer nenhum monolito.
cara parou o negócio. Eu já fui a Belém centenas de vezes, nunca encontrei o monolito de Jesus. Nem em Nazaré, nem em lugar nenhum. E quando ele ressuscitou, a notícia foi, ele não está aqui. Então, também ficou sem nada. De modo que, não. O que você tem é o seguinte, no quarto século começou a se instituir a ideia do nascimento de Jesus naquelas datas, essas mesmas datas do solstício de inverno, por causa da demanda pagã. Porque quando Constantino obrigou todos os cidadãos do Império Romano a se tornarem cristãos, ou quando não obrigou, mas praticamente fez isso, porque disse, quem não for cristão vai pagar imposto cheio. Tá. Quem não for cristão não tem direito nem a isso, nem aquilo, nem aquilo outro. E começou a destituir os cidadãos não cristãos do Império de todas as benesses e atribuiu aos bispos, aos líderes comunitários e aos cristãos benesses especiais. Os bispos tinham isenção de impostos, começaram a receber fortunas de herança, começaram a se tornar herdeiros de templos pagãos que iam caindo em desuso, foram virando igrejas, catedrais. A mãe de Constantino saiu pelo mundo inteiro, aonde quer que ela ouvia dizer que alguma coisa importante da Bíblia tinha acontecido, ela erigia algum marco, isso já no quarto século. É por isso que o Monte Sinai, lá no deserto do Sinai, virou o lugar aonde Moisés recebeu as tábuas da lei. Esse Monte Sinai que está hoje lá. Não tem nada a ver com Moisés, nem com coisa nenhuma. Tem a ver com Santa Catarina, mãe de Constantino. Santa Catarina. Que foi para lá e já havia uma tradição. Olha isso. Dos monastas que iam para lá porque é um lugar completamente ausente de tudo e misterioso, o uivo dos ventos naquelas montanhas lindas do Sinai, chamado assim de Sinai, e aquilo virou um centro de peregrinação em busca de solitude. Era um monastério aberto, e tem dezenas de histórias para contar, que não é o caso aqui agora. Ela foi e ela viu que tinha aquela tradição de reclusão e fez um monastério lá para marcar o monte onde Moisés teria recebido as tábuas da lei. Mas as tábuas da lei, na realidade, de acordo com o que a gente lê em Gálatas e com o que hoje a arqueologia mais desenvolvida afirma, muito provavelmente aconteceu num monte na Arábia, e não ali naquela região. E as demais coisas foram demandas. Por exemplo, a maior parte dos soldados romanos eram cultuadores de Mitra. Sim. Quase todos. Então, eles foram demandando, já que agora tinha que cultuar o Deus cristão para poder ter benefícios, eles foram querendo trazer as suas tradições para dentro das novas concepções impostas. Mas a fé dos discípulos de Jesus nunca teve nenhuma relação com dezembro, dia 25 de dezembro, ou qualquer coisa assim. Então, o cristianismo é um grande sincretismo. O cristianismo é, não só disso, mas de tudo que você queira, você encontra no cristianismo. É um grande absorvedor, porque quando você quer ter acesso a todos e quer todos dependendo de você, você impõe as suas imposições e ao mesmo tempo faz concessões inclusivas. Você impõe, você estabelece o que você quer que aconteça, mas você oferece filés culturais no paralelo para agradar a moçada. Vai fazer essa gestãozinha aí para o pessoal ficar... Então, o que você acabou de ler numa sequência é que
O mundo inteiro cultua o solstício de inverno, como de verão, como da primavera, como do outono, mas os que têm importância mesmo são esses que trazem em algum lugar o sol de volta, ou estabelecem uma mudança. Por exemplo, para esse lado de cá, da América Latina, o que acontece nesse período tem a ver com o solstício do verão. Porque lá era inverno, mas aqui é o calor, na mesma época. E tinha a marca do solstício. Você vai nos monumentos maias, astecas e incas, Tá. você vê a marca do solstício. Você vê, inclusive, a incidência do sol em cima da serpente, lá no México, exatamente no dia, assim como você vê no Egito. A incidência do sol até hoje caindo sobre o lugar mais sagrado, sobre a viagem do rei Osíris na direção da vida eterna. Mas não foi o Evangelho que fez isso, porque no Evangelho Jesus não nasceu em data nenhuma. Eu tenho dito há muito tempo que eu sei o dia do nascimento de Jesus. Eu sei, eu acho que eu vou até perguntar se o pessoal quer saber, se inscreva para ter um curso comigo. Que é para eu ganhar algum dinheiro no próximo ano. Ah, é para contar o dia do Mas como eu não tenho a menor vocação para esse negócio, nasci para ser pobre e socorrido pela misericórdia de Deus, então eu vou dizer aqui para você, é no dia 18. 18 de dezembro? De julho. Julho? É. Mas quem te contou isso? Mais ou menos às 8h30 da noite. Quem contou para mim? Quem contou? Eu mesmo. É uma memória minha, que eu estava lá. Ah, você estava lá? Eu cara? estava. Foi 18? Eu nasci Ah, há 10.000 anos atrás. Eu estava lá. mas conta isso pra gente. Mas cara. foi em 1973 que Jesus nasceu Ah, meu Deus. aqui. É o único Natal acerca do qual eu dou conta. Entendi, cara. Com dia, mês, ano, hora Entendi. e transformação. O resto é só Ah, eu tenho a data. um então. convênio. Você tem uma data Eu tenho. do seu Natal? Quando 11 é que de foi? janeiro de 2011. Foi que dia? 11 de janeiro de 11 de janeiro de 2011. 11/11. É um negócio meio cabalístico o seu tudo Natal. meio cabalístico. É, e meio 11 binário de também. 01 de 11. 11/01, É. 2/11. Era solstício de Braulio. É, o dia que o Braulio ficou todo solstiçado. É. Foi um negócio maluco. Aqui nesse lugar. Eu queria que tivessem me visitado os reis magros. Os reis magros. É, pra eu perder uns Perdeu os quilos. Mas não rolou, não. Os reis magros não te Os reis visitaram. magros não me visitaram. Mas os reis gordos É, deixaram muitas coisas. acabou né, cara? encontrando com o rei Momo. Bem bom. É, mas Mas não e é aí? da ordem de Momo O Zedek. Momo Zedek Tá não. tudo certo. Caio, tem uma perguntinha aqui Ah, que o cara mandou pra gente aqui enquanto tá assistindo o nosso Papo Natal, isso. que é bem legal. Uhum. Ele escreve assim, ô Caio, diante disso tudo que a gente está assistindo aqui, qual deve ser então o verdadeiro espírito natalino na nossa vida? Espírito natalino é a recobrada, é a retomada, é a renovada, é o recomprometimento, número 1, com nenhuma forma de julgamento. Você pode chamar Maria de adúltera. Se você tiver compromissos com julgamentos, com morais ferrenhas, Maria adúltera e José corno, manso. No Natal, eu, pelo menos, renovo o meu comprometimento com os não julgamentos, com a inclusão,
Eu renovo o meu comprometimento com o absurdo divino, com a liberdade de Deus. No Natal eu renovo o meu compromisso com a simplicidade da glória de Deus, que sempre escolheu se manifestar à distância do centro e dos poderes. Por que que Moisés não ia passando pela pirâmide de Quéops, ou de Quéfren, ou de Miquerinos, e ouviu uma voz de dentro da pirâmide: Moisés, Moisés. Mas não, foi um espinheiro que chamou o cara: Moisés. Foi um espinheiro? Oi, Moisés. Quem é? Sou eu. Espinheiro. Eu quem? Eu sou o que sou. Então, é tudo Davi. É ridículo. A Bíblia diz que Deus adora o patético, o absurdo, Me sinto privilegiado. Obrigado. o inconcebível. Tudo é inconcebível. Se os caras escolhidos para falar em nome dele, é todo mundo sem recomendação. É tudo lascado. É, um monte de gente sem nenhuma validação. Só trabalha com lascado. E eu poderia ir do livro de Gênesis em diante, é sempre o anônimo, o lascado, como você falou, o absurdo, o impensável, o patético, o ridículo, aqueles a quem ele vai usando para fazer o que a gente chama de glória. E depois que está feito, e alguns anos depois, tudo fica lindo, enorme. Mas quando estava acontecendo, era tudo pequeno, ridículo, patético e invisível para os olhares generacionais e preconceituosos. Então, primeira coisa no Natal que eu renovo é o meu compromisso de observar a simplicidade, porque é mais provável que eu encontre Deus no ridículo do que naquilo que os homens chamam de glorioso. Segunda coisa, no Natal eu aprendo a liberdade total de Deus de fazer o que Ele quer, com quem quer, onde quer, sem pedir licença nenhuma. Então meu coração anda sempre pronto para ver Deus. Mas não é porque é o dia 25 nem é dezembro, é porque essa é uma consciência que, no mínimo nessa ocasião, cresce dentro de mim como marca referencial de calendário. Mas eu vivo todos os dias no meu cotidiano, trazendo essas memórias à mente para eu não atropelar a manifestação de Deus por causa da minha idiotice ou da minha intolerância, seja ela de que natureza seja. Então, no Natal, eu renovo o meu compromisso com a manifestação de Deus a todos os homens, aos homens que têm informação e aos homens que não têm informação. Basta serem de boa vontade, porque você pode dizer o que você quiser daqueles magos ou daqueles astrônomos, astrólogos, mas uma coisa é certa: eles tinham a maior boa vontade da Terra, porque os caras saíram seguindo uma estrela do Irã até Jerusalém. É quantos km, cara? Eu procura no Google, porque eu tô velho demais para ficar te dando informações banais. Então, mas veja só o tempo. Dias? Também não. Cara com camelo, caravana, não tem dias. Vai depende da carga, né? Sim. Depende da carga. Então, mas muito tempo. A outra coisa que eu renovo sempre numa situação dessa é a certeza de que a revelação de Deus aos humildes é certa. Aos pastores simples. Agora, a revelação de Deus aos teólogos, só um milagre. Porque os caras leem o livro, sabem onde está, sabem tudo, mas não se levantam para crer nem para adorar. Outra coisa que no Natal cresce dentro de mim é a certeza de que a autoridade política, na maioria das vezes, é um demônio e não um ser inspirado por Deus, na maioria esmagadora das vezes. É um Herodes louco, paranoico, com medo,
com uma arma embaixo do travesseiro, com uma espada embaixo da cama para sair matando todo mundo, com medo de tudo e de todos. Então, isso cresce dentro de mim, em toda hora, especialmente porque Jesus, 33 anos depois, veio a dizer aos seus discípulos: tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é o fermento da religião, do legalismo, do moralismo, disso tudo, no que os fariseus eram insuperáveis. Era fé nos costumes. Jesus diz: tomem cuidado com o fermento da crença nos costumes. É o dos fariseus. E tomem cuidado com o inchaço mental que o fermento ideológico e político pode causar em vocês. Então o Natal renova essa consciência para mim sempre. Como renova a consciência de que, frequentemente, tanto mais quanto você seja de Deus, o teu grande conforto vai estar fora da geografia do sagrado. Como foi o caso de Jesus, onde o conforto estava no Egito e não na geografia do sagrado, em Belém ou Jerusalém ou qualquer outro lugar. Não, e essa coisa do inverso? Do inverso. Genial. A lei trouxe do Egito para cá, a graça leva daqui para lá. A lei traz do mundo do Egito para o lugar confinado que queria ser o lugar da religião. E o Deus, supostamente, dessa religião, que nasce fora da religião, segue o caminho inverso. E de por todo o Egito e pregar o evangelho a toda criatura. Por todo E você falou no começo do programa, pessoal que sabe de Deus sem Deus. Sem Deus, que são os magos. É a ordem de Melquisedeque, que foi a minha tese de ordenação ao ministério presbiteriano, foi isso. Os magos estavam lá. Faziam parte da demonstração da liberdade divina desde sempre. Eu estou dizendo as mesmas coisas a vida inteira, é um problema. Eu vou morrer repetindo essas coisas, crendo nelas, sem mudar, só ficando velho. Isso, mas repetindo. Repetindo. A informação banal, 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros. Com caião. A pé, com camelos. De camelo. De camelo. E com caixas de comida, de água, de víveres, de tudo que você quiser e mais os tesouros de ouro, incenso e mirra. Você imagina? 2.000 km. Imagina quanto tempo você faria, Braulio. Eu? Você tá de camelo? Você não iria nunca, né? De camelo. Você não faria nem de Fusca? Não faço. Você faria no Jeep do Adailton? No Jeep do Adailton? Não, eu não gosto de dirigir. Não gosto de dirigir. O Jeep do Adailton eu faria. Porque o Jeep dele aguenta uma boa estrada. Não, mas sem o Adailton. Só o Jeep. Brincando, Adailton. Brincando. Sacanagem. Dá piadinha. Adailton faria. O Jeep do Adailton eu faria. Você faria, né? Faria. Mas de camelo? Mas levando isso tudo, essa tralha, com esse povo todo atrás de ti. Ouro, incenso e mirra? 400 quilômetros eu já vendi o ouro pra voltar, cara. 400. No camelo? Acabou a primeira levada de água da Corcova dele, eu tava voltando. Eu tava voltando. Não tá aguentando. É ruim demais. Não. Então, eu podia falar para sempre, porque o Natal 73, desde então me põe no caminho cotidiano da renovação, da checagem da minha consciência com o modus operandi divino, que é para não suceder de que eu esteja me gloriando de Deus longe da manifestação dele na simplicidade da vida. E aí, meu irmão? Caião, pergunta Natal treta. Natal treta? Na treta. Vamos lá? Na treta. No treta com Caio Fábio. Ô Caio, por que no Natal se lavam tantas roupas sujas em família? Só depende da família, né? Porque tem família que não faz nada, não lava roupa nunca, andam uns contra os outros o ano inteiro, e aí se reúnem no Natal para cultuarem a manjedoura do Palácio do Planalto, que não é uma manjedoura, é uma gemedora. Aí brigam, se dividem para lá, para cá, se odeiam.
Se as pessoas não têm nada a ver com Jesus, elas só têm a ver com, nem com Papai Noel. Até com Papai Noel, se elas tivessem alguma coisa a ver com Papai Noel, elas ficavam um pouquinho mais mansas. Mas não tem nada a ver com nada disso não. Elas enchem a cara no Natal e vomitam tudo, um em cima dos outros. Aí passam um ano inteiro se recuperando para voltarem outra vez no espírito de fraternidade para fazerem fratricídio natalino. A maioria pratica fratricídio natalino. E não fraternidade natalina. Anteontem eu estava no hospital, aí estava um pessoal cantando lá e tal. Anteontem? Que dia é hoje, hein? Segunda? Hoje é segunda. Acho que foi sexta que eu estava no hospital. Você foi na sexta, você contou E aqui. voltei depois e tal, que o Papai Noel veio falar comigo. Foi? Pai do Senhor, reverendo, não sei o que e tal. E veio o Papai Noelzinho, todo vestidinho, jovem Papai Noel. Com aquela barba, o cabelinho todo de peruca. Aí ele falou, eu estou aqui todo fantasiado de Papai Noel, mas o senhor bastava eu lhe dar a minha capa que o senhor já é o Papai Noel. Sim, Eu falei, meu filho, com muito orgulho, sou Papai Noel o ano inteiro. Tenho 5 netinhos que não são ciumentos dos outros muitos netos que eu vou abraçando. Então, eu não sou o Papai Noel, mas sou o Papai Caio. E Caio significa alegria e bordão. É um Papai Noel que faz rir também de menino, calma. Menino. Vamos lá. Caião, por que os crentes detonam o Papai Noel com seus filhos? Não é assim meio que sem graça tirar essa brincadeira das crianças? Eu, por exemplo, você acha eu do Papai Noel, já que você cresci sabendo que o Papai Noel era meu pai. Meu pai não era crente, ele era agnóstico. Mas o papai era muito radical nessa questão das ilusões infantis. Ou de qualquer natureza. Ele era totalmente antagônico a patrocinar ilusões infantis e adultas nem se pensa. Então, quando eu vim uma vez do quintal, todo empolgado com o Papai Noel, ou eu vinha do grupo escolar Ribeiro da Cunha, ou tinha um Papai Noel lá passeando, eu garotinho de 3 anos, de algum lugar, e falei, o Papai Noel é isso, é aquilo. Ele falou, olha, muito prazer, Papai Noel. Porque se eu não trabalhar para colocar o presente lá debaixo da tua cama, no dia 25, você vai botar o pé na frustração. Então deixa eu te dizer o seguinte, vamos brincar de Papai Noel desde que você saiba de onde as coisas vêm. Eu acho até que ele foi muito radical, mas lá em casa eu nunca brinquei de Papai Noel, na minha casa. Papai Noel também sempre fui eu. Mas os meninos se divertiam. Alguém se vestia de Papai Noel, mais para o folclore do que para qualquer outra coisa. Agora, crente é muito, muito chato, né? O cara não tem a capacidade de dizer, olha, isso é só uma tradição que vem da Alemanha, ou dos países nórdicos. Aqui nem neve tem, nem trenó, nem coisa alguma. Nós somos os índios que resolveram fazer uma absorção cultural nórdica. Exatamente. Mas é divertido. É divertido, o cara fala, as crianças riem, é só isso. É bom, no sentido de que é só engraçado. Eu acho que daqui uns 30 disso. anos o Papai Noel vai ser o velho do shopping. Ou vai ser um robô Noel. Já nem é mais. Vai ser um robô Noel. O dia inteiro. Robô Noel. Vai ficar muito caro pagar um Papai Noel. É melhor botar um robô Noel. Display. Display. Vai ser. 30 anos? Vixe. Até lá uma eternidade inteira coube na humanidade. Com essa pressa, com as coisas andam, minuto a minuto. É isso aí. Mas vai lá, Braulio. Vamos lá, Caião. Uma ajuda para uma pessoa que está passando por um momento triste aqui. Uma amiga escreve assim, Caio, desde que o meu pai faleceu no Natal, há 10 anos atrás, eu nunca mais consegui ter um Natal feliz, sabe? Me dê uma palavra, Caio, me ajude a tirar isso da minha cabeça. É o pessoal que fica fixado em datas, né? E
É aquele sofrimento de data marcada, porque a dor já passou há muito tempo. Tanto é que ela vive o ano inteiro sem essa dor. Chega no Natal... Ela rola... tem esse compromisso com o sofrimento. Isso, cara. Porque se ela não sofrer no Natal, quando o pai morreu, ela não está honrando o pai, não está amando o pai, não está cultuando a memória do pai, de modo que esse sofrimento natalino é um presépio de dor que ela criou. Como tem muita gente que passa o ano bem com tudo, aí vai chegando a data de algum sofrimento antigo, o cara entra num estado de luto agonioso. Isso aí é imaturidade psicológica, espiritual e culpa. É aquele compromisso moral com a honra culposa. Se você não manifestar culpa como honra na data daquele episódio, você não está sendo leal e nem fiel para com seu pai, no caso dela. Se ela crê no que eu estou dizendo, e, por exemplo, lê o meu livro aqui, O que o Sofrimento Ensina, que diferencia dor de culpa e mostra como as pessoas têm uma tendência enorme a existirem e a sofrerem de sofrimentos de data marcada, até para poderem viver sem sofrimento o resto do ano. Tem gente que decide matar uma data, e aí, se eu fosse conversar com ela, eu iria querer saber da relação dela com o pai. Alguém diria, não, deve ter sido uma ótima relação. Não necessariamente. Às vezes até uma relação ruim, distante, alienada, não foi lá, não estava, contrariou o pai na véspera, ou na semana anterior, ou isso, aquilo, disse outra, passou a vida fazendo sonegação de declaração de carinho, de amor. Aí o pai morre. Aí a pessoa fica com essa angústia culposa dentro de si. E aí, como um processo catártico de alívio passageiro, como se fosse um sacrifício de bodes e de touros para apaziguar a consciência, uma espécie de Yom Kippur natalino. Sei, cara. Ela chega lá e diz, não, eu não posso me alegrar nessa data por causa do papai, mas passou o ano inteiro, dia 1º ela tá legal, o dia 26. Então, o que existe de autopunição, de autoflagelo psicológico, por causa dessas culpas, é uma coisa que as pessoas mal acreditam que assim existe. Nesse caso dela, foi a morte do pai. 10 anos atrás. Há 10 anos atrás do Natal. Ela está há 10 natais parada. Está paralisada. Ela está celebrando essa tristeza. Há 10 Imagina só, se Jesus, Maria e José fossem assim. Jesus nunca mais passaria perto de Belém, né? Se morreram 50, muitos inocentes por minha causa. Eu tenho que morrer na cruz, eu prefiro. Eu vou provocar o pessoal para eles me matarem em Belém, só por causa da minha culpa pelos inocentes. Então, Jesus não tem nada disso. Não rolou. Não rola. Não rola essa história. Então, isso aí faz parte de um pacote psicológico, moral, culposo, religioso. E ela elegeu, então, a data desse episódio para ser o dia da remissão de culpas e de pecados e de angústias e de dores, para poder você viver o ano inteiro sem pensar no assunto. Provavelmente. É o que quase sempre acontece. Não pensa no assunto. É o que quase sempre. Natal. Eu vejo pessoas que fazem isso com morte de marido. O marido morreu no dia tal, chega naquele dia, a pessoa não come, não bebe, não come doce. Isso, tem uma historinha. Não tem nenhum prazer. Não, ele gostava muito dessa comida, eu não vou comer. Nessa semana em que ele morreu, é penitência. Uma penitênciazinha. Sempre a penitência está lá, latente, culposa, na alma da maioria.
Claro que existem pequenas exceções, mas eu estou falando da regra geral. Eu sei, cara. Se ela cair na exceção, é só me dizer que no início do ano, dia 6, quando a gente voltar, ano que eu vem. digo, eu sou aquela mulher que não pode Do viver pai. um dia 25 em paz, Isso. porque o pai faleceu. Agora, veja a dureza do dia de hoje. Me dê mais 2, 3 minutos aí dentro. A dureza. Hoje é dia 23, não é? Sim, hoje é dia 23. Há um ano atrás, hoje de manhã, eu estava sendo informado por um amigo que uma pessoa conhecida no ambiente cristão evangélico tinha tido filho, o filho tinha se suicidado na véspera, no dia 22 de madrugada. Tô ligado. No dia 22 eu tinha pensado nesse cara, tinha até feito uma oração por ele, mas ele não tinha nenhuma intimidade. No dia 23 veio essa notícia cedo para mim. E aí eu falei, me manda o telefone dele. Eu fiz contato. Ok. E ele estava lá, imagina. A morte do filho. O garoto, que teve o seu processo histórico, psicológico e tal, de certa complexidade, chegou no dia 22, impressionado com muitas coisas no coração e angustiado, achando que porque ele era gay e ninguém ainda sabia, no dia em que soubessem que ele era gay, ele era um menino lindo de 15 anos de idade, lindo, ele iria destruir a vida do pai, da mãe, o ministério e todo mundo. E ele não queria ser essa pessoa e ele tinha também outras culpas armazenadas no coração, o garoto. Culpas muito tolas. Culpas que não são culpáveis, culpas inocentes, culpas sem pecado, só aquelas culpas psicológicas. Então ele levantou de madrugada, foi para a linha de trem que passava perto da casa dele, se deitou no trilho, botou a cabeça no trilho. Nossa. Ficou esperando o trem passar. Quando o trem passou, degolou o menino. E ele ficou lá como um sacrifício, de braços abertos, com a cabeça decepada, não é? Cai fora. Essa é uma situação horrorosa. Horrorosa. Eu falei com ele naquele dia, falamos várias vezes nos dias seguintes, no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Nós começamos a diminuir um pouco a intensidade das nossas falas depois de uns 6 meses. Eu sempre tentando predizer a ele quais seriam os próximos movimentos psicológicos a acontecerem dentro dele. Quando acontecesse que ele não se surpreendesse, fazia parte de um fluxo de angústias quase inevitáveis, mas que ele podia ir vencendo tudo isso até que ontem, eu creio que foi ontem, eu mandei um áudio para ele, eu não quis falar ao telefone. Ele tinha me mandado uma coisa muito querida, cedo, me agradecendo por eu ter estado lá, ter ajudado e todo aquele tempo, continuar ajudando hoje. Então eu mandei um áudio para ele, dizendo, por favor, deixe isso passar. A morte já morreu, teu filho sempre esteve em Cristo, está. Então agora espana isso, começa a espanar. Eu sei que os próximos 4, 5 anos vão ser muito pesados para ele. Porque meu filho Lucas não se suicidou numa linha de trem com a cabeça degolada nem nada disso. Mas o fato dele ter morrido no dia 27 de março de 2004 fez com que nos primeiros 4, 5 anos, todo dia 27 de março, eu, não por nenhuma razão culposa de nenhuma natureza, mas pela evocação da memória concentrada de tantos episódios e também porque tanta gente lembrava e me escrevia, eu experimentei aquilo de modo muito mais intenso. Embora nos primeiros anos, de vez em quando eu tivesse aquelas subtezas do susto.
da partida dele. E esse ano, depois de estar assim muito sereno, anos e anos e anos, esse ano eu sonhei com ele. E acordei em prantos de saudade. Enxuguei as minhas lágrimas e falei, espera aí, moleque, que eu não sei quanto tempo mais eu fico aqui, mas em relação à eternidade, em menos de um átimo de qualquer coisa eu vou estar por aí e a gente vai se divertir numa diversão transgaláctica, no amor de Deus e no impensável, do que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram e nunca subiu ao coração de homem algum, que é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, minha oração por você, filha, é que você deixe isso passar, let it go. Já faz muito tempo, 10 anos. Você podia estar transformando essa tristeza em alegria, que é a promessa do Evangelho. Transformar o espinheiro em murta. A noite de choro em alegria. Fique livre da sua culpa. E em nome de Jesus, aceite a alegria da consolação. No dia 25 e em qualquer outro dia, viva a alegria da eternidade. O seu pai não é uma tragédia da morte, o teu pai é alguém que passou por um portal, entrou na glória de Deus e você celebre a felicidade dele, ao invés de viver a angústia culposa que tem a ver com uma dimensão psicológica muito pequenininha da sua imaturidade, da sua falta de percepção em fé. E, por favor, que esse seja o primeiro dia 25 de cara lavada, de sorriso no rosto e de celebração feliz. Não por causa do nascimento de Jesus, porque o nascimento de Jesus acontece no dia em que a gente diz, Ele é o meu Senhor. Aí nesse dia nasce tudo em nós. Nosso tempo acabou, já faz 5 minutos, brother. E a gente tem aqui alguns irmãos queridos que chegaram até aqui, meu amigo jovem. Pode mostrá-los, por favor? Isso, vá lá. Muito obrigado, meus queridos, por vocês terem vindo e estarem aqui com a gente hoje à noite. Um beijo para todos vocês, muita alegria e obrigado por tudo. E que Deus os abençoe. Feliz Natal. Feliz festas. Amém. Com muita graça de Deus e nenhum fanatismo político ou religioso ou de qualquer natureza, livres no Evangelho. E que Deus nos abençoe. Obrigado, meu mano, pelo ano inteiro. Mais um. É isso aí. Obrigado, meu mano, por mais esse ano. E todos vocês, jovem aqui, ali dentro o Tiago, o Gabriel, o Rodriguinho, o Matheus que viajou, o Marcelo Cunha, que é meu braço direito, esquerdo, o Jack, que está sentado ali, que tem sido um amigão, companheiro e que tem produzido coisas muito lindas para mim, todos eles. Se eu pudesse, eu aplaudiria todos vocês com toda a alegria do coração, porque vocês foram absolutamente essenciais o ano inteiro. E que Deus nos abençoe. Não esqueçam, a terra é redonda. Isso é importante, cara. Importante demais. É redonda. Importante. Tá bom? Então, sem polêmicas, Importante. a terra é redonda. E para vocês, meu beijo.